mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui de novo mais esse dia para a glória de Deus, assim o Senhor nos permitiu estarmos aqui esse mês de janeiro, que foi uma bênção para a glória de Deus. Eu creio que para você também foi uma bênção e eu creio que Deus é maravilhoso, Ele fez coisas para nos surpreender nesse mês de janeiro, viu? Inclusive para mim e para você. E eu tenho certeza que o que Deus tem para nós aí nesse mês de fevereiro, mês de março, abril, maio, junho e julho, é muito mais do que um dia nós imaginamos, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Pai, estamos aqui reunidas, Pai, eu e a minha irmã, Pai, e todos que aqui estão em oração, para clamar o Teu sangue, Pai, para clamar o Teu poder. Pai, entra com providência. Hoje eu pedi, Pai, em oração, eu pedi para que o Senhor, Pai, direcionasse este culto, esta programação, para que quando a pessoa assistir ela, Pai, venha ser para a Tua honra e para a Tua glória, para que o poder do Senhor venha descer sobre a sua casa, sobre a sua família. Derrama sobre ela a Tua unção, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que todo mal, toda obra de Satanás, qualquer arma forjada contra a vida dele, contra a vida dela, venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo mal, toda obra de perturbação, tristeza, depressão, vai saindo dessa vida, vai saindo dessa casa. Espírito maldito que foi mandado através da inveja, através de uma macumba, da feitiçaria, oh Pai, de uma obra que foi feita, Pai, na cachoeira, em nome de Jesus, vai saindo agora, vai saindo, vai soltando a vida dela, esse espírito da contenda, esse espírito maldito da depressão, que está roubando a mente, o coração dessa pessoa, vai saindo agora, vai mandando o mal embora agora. Você que está assistindo, você que está ouvindo essa oração, vai saindo agora, todo o mal, pega tudo que é teu, demônio, e sai, para nunca mais voltar. Pai, eu creio que o Senhor já fez a obra, já veio todo o mal mesmo, toda enfermidade, toda incredulidade, toda religiosidade, já caiu por terra em nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor já fez o que nós não podemos fazer, o milagre já aconteceu na vida dessa minha irmã, desse meu irmão, e que essa pessoa que está ouvindo, Pai, já foi curada, já foi liberta, já foi restaurada para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Senti no coração de orar um pouquinho mais forte. Ó, irmãs, a presença de Deus é forte, a presença de Deus é poder, é ousadia. Nós não podemos temer o mal, nós não podemos temer a maldade, porque o que Deus colocou no nosso coração é a palavra dele, e a palavra dele é a verdadeira, que nós temos que nos posicionar no mundo espiritual. A Bíblia diz que todas as bênçãos já foi nos dado no mundo espiritual, é lá no espiritual. Então lá é na oração, é no jejum que nós temos que clamar o sangue do Cordeiro, para que ele venha te proteger a tua casa, dando livramento, dando cura, dando transformação. Talvez você recebeu uma má notícia hoje, tá com câncer, tá com o médico desenganado pelos médicos, mas é só o médico, é natural. Nós temos que buscar a Deus, que a Bíblia diz que Deus é espiritual e é necessário que todo aquele que nele crê o adore em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar o Senhor no mundo espiritual, adorá-lo e praticar as suas obras, praticar a palavra dele e obedecer seus mandamentos, e aí a cura vem, o milagre vem, a presença de Deus vem e tudo dai graças, porque o Senhor é com você, viu? A má notícia chegou, mas não desesperem não, o Senhor está no controle de tudo. Tá bom? Fica com esse louvor e já a gente volta. Que louvor abençoado! Glória a Deus por isso. Tá vendo a oração aí? Já sentiu o poder de Deus? Então, minhas irmãs, olha, nós estamos com um novo propósito no coração. Você que tá aí, assiste todo sábado, assiste todo domingo a programação das Mulheres que Vencem, assiste pelo YouTube, assiste pelo Facebook, você que recebeu, mandou mensagem, você que recebeu a oração e foi curada, algo aconteceu na sua vida através dessa programação, manda pra gente, grava um vídeo, tá? E manda pra gente, vou te ensinar como é que é. Deixa eu pegar aqui meu celular. Ó, você vai pegar seu celular assim, ó, vai colocar aqui deixa eu só colocar aqui na câmera aqui, aí coloca o videozinho, aí você vai gravar
mostrando o seu rosto. Aí você grava assim, ó, tá vendo? Aí você fala, olha, mulheres que vencem, eu venho aqui dar meu testemunho, que eu fui abençoada, assim, aí conta a sua bênção. Eu fui abençoada na vida espiritual, na vida financeira, fui abençoada na vida familiar, restauração do casamento, fui curada. Aí você manda pra gente e a gente faz e coloca você na programação das mulheres que vencem. Então no próximo sábado, se assim Deus permitir, você estará passando, testemunhando para a glória de Deus e para que através do seu testemunho outras mulheres possam ser alcançadas. Outras mulheres possam ver, olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Basta o quê? Ter fé, ter confiança em Deus para a glória de Deus. E o número é 679-9265-1749. Você grava e manda nesse WhatsApp, é o meu WhatsApp. Você pode ter certeza que a gente vai colocar na programação das mulheres que vencem. Tá bom? E aí você vai assistindo e assim vai acontecendo. Eu vou repetir novamente aqui para você gravar, ficar certinho aí. Qualquer dúvida, você manda o WhatsApp que eu te mando as informações que você precisa colocar no seu vídeo para aparecer aqui na programação das mulheres que vencem. É 679-9265-1749. 679-9265-1749. Tá bom? Gravou? Então pronto. Fique aí. Grava seu testemunho e manda para nós. Ou então manda um recadinho para nós, né? Lá através o vídeo aí que você está assistindo, a programação do YouTube. Manda aí seu recadinho. Olha, eu gostaria de contar meu testemunho e eu entro em contato com você pelo direct, tá bom? Aí, Mulheres que Vencem MS. Você vai falando. Você vai contando. Não é muito grande, tá? Conta o seu testemunho resumidamente, que assim a gente tem mais tempo para contar e outros testemunhos também, tá bom? Para a glória de Deus. Vamos de louvor? Vamos de louvor. Fica aí com esse louvor novamente. Já já a gente volta com a palavra do Senhor Jesus. Que louvor abençoado! Olha, tá vendo? É assim que a gente vai hoje. Esse mês de janeiro é a preparação para o mês de fevereiro e as bênçãos você vai colher tudo em fevereiro, em nome de Jesus. Hoje nós estamos no último sábado, nós tivemos uma bênção maravilhosa no mês de janeiro. Vamos aqui com a convidada especial. Ela tá aqui esse mês, ela resolveu aparecer, porque ela estava sumida, mas glória a Deus, né, Elisângela? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa né? Boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que você vai estar assistindo, mas seja muito bem-vinda. Você vai ser tremendamente edificada através da palavra de Deus, que já vai ser ministrado e vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Creia somente e verás a glória de Deus. Fala aí que tá com saudade, fala que tá com saudade dela. Tava já com saudade, né? Já fazia um pouco de tempo que ainda não estava participando aqui, vindo, mas glória a Deus que deu certo hoje. Estamos aqui juntas para a glória de Deus, amém? É muitos compromissos, irmãos. É muitos compromissos que ela está tendo. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, Deus é fiel. Vamos aprender hoje. Nós temos aprendido esse mês, foi tremendo. Deus usou muito, né, a palavra dele, e eu tenho certeza que tenha te abençoado. Não esquece de gravar o vídeo, manda o vídeo pra gente, contando o seu testemunho. Eu tenho certeza que você foi abençoado através da oração, através da programação, através do copo com água, através dos cultos das mulheres que vencem, do tema iluminadas, transformadas, levantando Déboras, a luz perpétua. Você tem algum testemunho do culto das mulheres nas quinta-feira, alguma bênção que você recebeu na vida familiar? Conta pra gente, né, Elisângela? Nós estamos doidas pra saber, né? Sim, com certeza, né? Do que Deus tem feito na sua vida, né? Na sua família, na sua casa. Contar os babados pra nós. Oração. Contar as novidades, né? Sim. Porque nós temos que contar as novidades um pros outros para que outras pessoas se sintam também capazes de concluir e ter a bênção do Senhor. Verdade, eu pelo menos já ouvi vários testemunhos que serviu. Eu digo, nossa, essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Assistindo o Show da Fé, e lá era passada a novela da vida real, não é verdade? E aí, vários testemunhos, e eu fui tremendamente alcançada através de testemunho. Então é importante que você conte o que Deus tem feito, né, na sua vida. É verdade. Vamos aprender hoje lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Vou colocar aqui minha agenda, mas aí a gente vai acompanhando aqui de longe, tá? Gênesis 37, versículo 2. Eu vou ler do primeiro, que
a gente vai começar pelo início, né? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Lá a terra de Jacó é a terra de Canaã. Aí essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estavam este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de quê? De Judá, pois tomou uma mulher para e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Ali ele estava, desobedecendo a Deus. E o que fazer era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. E assim foi acontecendo. Então disse a Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Ela voltou para a casa do pai dela. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tinã. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. 13. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tima, na tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou e sobre si as vestes e a sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estavam no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a, Judá teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E aqui foi acontecendo a história, e foi muito triste, porque aí ela fez coisas que não agradavam a Deus. E aí aqui no 17, e ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concedeu dele. E ela teve um filho dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito, assim como eles haviam combinado, Aí no 21, e perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Aqui Deus mudou a história de Tamar. Aqui o Deus mudou a história. E aqui no 39, ela vai contando a história. E aí vai contando, aí aqui no 25, e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este lenço e este cajado. E conheceu os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tinha dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Aqui ela fez uma estratégia, Ela se colocou como uma prostituta para que ela pudesse conceder um filho do filho de Jacó. E aqui ele foi reconhecendo ela. Aí no versículo 29, mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o nome de Gerá. Aí no 39 foi levado o quê?
vamos falar sobre José. Só que tudo isso nós aprendemos por quê? Porque Deus, o homem pode fazer estratégias, mas quem tem um controle de tudo é quem, Elisângela? Deus. É Deus. É Ele que ela usou de estratégia para tentar se salvar de uma situação, porque já havia 2 maridos e em nenhum deles ela tinha concebido um filho. E estavam achando que o problema era ela. E não era ela. E não era ela. E às vezes você está nessa situação, achando que o problema é o quê? É a pessoa, é você. E na verdade não é você. Não é você. Às vezes é a situação que está acontecendo, o momento que você está vivendo, sem a direção de Deus. Verdade, né? Aqui, ó, Gênesis 39. E José levou ao Egito a Potifar, e o eunuco e Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas o que tinha levado de lá. Aqui nós vamos aprender José. José era um homem o quê? Era um homem bem, né? Era um homem bom, segundo o quê? A palavra de Deus. E ele foi levado à casa de Potifar, no versículo 39, no capítulo 39. E lá ele foi o quê? Injustiçado. Você conhece a história de José? Conheço, sim. Uma história maravilhosa que traz, assim, inúmeros entendimentos, né, para nós e José. Mas sabemos que tudo aquilo aconteceu com José, ele mesmo fala, né, que foi plano, porque se não tivesse acontecido, não tinha se cumprido o sonho, né, que Deus tinha dado para ele, entendeu? Que ele tinha sonhado. Sim. E ele tinha sonhado e os irmãos davam a interpretação. Ele só sonhava e contava para os irmãos, e os irmãos já sabiam tudo que ia acontecer, mas não queria que acontecesse, né? E por isso jogou no poço, depois planejou matar e disseram: ah, não podemos matar, que ele é nosso sangue, vamos vender como escravo. Aí vinha passando o quê? Os ismaelitas, então foi vendido, levado lá, e aí quando chegou lá no Egito, vendido também como escravo para quem? Potifar. Só que Deus era com José, e aonde ele chegava prosperava. Não tem como, né? Quando Deus é com a pessoa, não tem como a bênção, né? Não aconteceu o milagre ali, não ser visível. E Potifar viu, né, que tudo que José tocava prosperava. Então o que ele fez? Entregou tudo nas mãos de José, tá entendendo? E aí a bênção aconteceu ali, só que é que nem diz, né? O inimigo, ele continua o quê? Tentando atrapalhar, mas não atrapalha, só abençoa. Lá a mulher de Potifar queria porque queria se deitar com José. Queria porque queria. Ele disse: não vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso com o meu Deus? E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi para a prisão. Mas de lá, quando saiu de lá, foi para ser governador. Uma bênção, né? Assim, com Jesus é assim, né? Com Jesus é assim, é do escravo para governador, não é pouca coisa não. Aí diz assim: ah, mas Jesus, como que não? Ele sempre existiu, porque a palavra, né? Antes era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, com Jesus a tendência é sempre melhorar. Não é verdade? Gente, deixa eu contar pra vocês, porque eu tô rindo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu falei, tem alguma coisa errada na história. E eu fui lendo e porque a página grudou. Ficou grudada aqui. Aí eu tava falando de José e pulou por a página. E eu só prestando atenção. Por que tu não avisou, mulher? A pessoa tá vendo a gente no erro. Rapaz, não, li a história errada. Eu falei assim, mas não é essa história. Mas Deus tá no controle de tudo, né? Talvez alguém tava querendo ouvir, né? Eu tava precisando ouvir, mas grudou aqui, ó. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas já vou terminar. Aí eu procurei aqui. Não, gente, olha aqui, ó, Gênesis 37. E aí dá igualzinho, ó, tá vendo? José, aí Judá. E eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? A página grudou na hora que eu virei, tá vendo? Ao vivo a gente faz isso aí. Aqui, eu vou ler certo agora. Seu pai, José, trazia uma má fama dos irmãos, né? Os irmãos iam até o pai e falava mal de José. E ali José, na inocência, achava que todo mundo que estava perto dele era o quê? Era o quê? Amigo, era inocente. E José acreditou nisso. Uma coisa na história de José que me chama muita atenção, Elisângela, é que
ele, mesmo com tudo, ele não guardou rancor dos seus irmãos. É verdade. E ele reconhece Deus e ele acredita que Deus levou ele até onde ele estava, para quê? Para já preparar os mantimentos lá, porque Deus já sabia o que ia acontecer, aquela seca, né? Ia passar por problemas, né? Porque sabemos que Deus, ele deu o sonho lá para o faraó lá, mas a interpretação para José. E aí depois ele entendeu, meus irmãos, não, Deus me enviou aqui na frente porque foi para preparar, né? Isso mesmo. É assim, a pessoa que é de Deus, ela não fica culpando ninguém. Eu não consegui, culpa de fulano, de cicrano. Não. Deus está no controle. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Se você entregou, acabou-se. Todos sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Para o bem de quem ama a Deus. E quem é que ama a Deus? Quem tem a palavra de Deus, os guarda, pratica. E José praticava. E José cumpria. E tudo contribuiu para quê? Para o bem dele. Verdade. E fora que também, quando a gente... Esse mês foi engraçado, porque esse mês nós pregamos sobre muita obediência, sobre como não ser desobediente. E nós aprendemos tanto com um quanto Tamar, né? E como a história de Tamar, quanto com José. Que os dois deram ouvido à voz de Deus. E Deus colocou lá para aquele tempo, para salvar a família dele da miséria, da fome. E às vezes a gente fica achando que a luta só é conosco, só é para atrapalhar a nossa vida. Nossa, a luta tá difícil. Por que essa dificuldade? Por que essa adversidade? Mas é para nós entendermos que quem está no controle de tudo é Deus. É verdade, né? E o sogro de Tamar estava até pensando o quê? Que ela era a prostituta. Pois é, e não era, tá vendo? E depois ele disse, não, ela é até mais justa do que eu, reconheceu a falha dele. E é assim que Deus quer, o quê? Que nós venhamos a nos examinar e a nós mesmos, não ficar examinando o nosso próximo. Então, o que nós temos que fazer? Ficar sempre na palavra, não é verdade? E quando nós estamos na palavra, o milagre acontece. Como aconteceu com ela, né, que teve filho e mostrou que o problema não estava nela, e sim nos outros que não queriam o quê? Fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus, não é verdade? Porque eles não queriam, não estava escrito na lei que tinha que ficar, mas aí não queriam. Mas ela... O que aconteceu? Contribuiu para o bem dela, que mostrou que ela não era seca, né? Que ela podia gerar. E assim também José, não é verdade? Aconteceu o milagre na obediência assim. Quando a gente aponta um dedo pro irmão, tem 3 apontados para nós. E um pro céu. E a diretora dizendo assim, acabou, acabou. Ai, gente... Vamos fazer a oração louca, senão ela fica doida aqui dentro. Que ela tá só falando, pega lá teu copo com água. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor. Já pegou aí? Tu sabe, né? Todo programa tem que pegar seu copinho com água e deixar aí perto da TV pra gente orar, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. O Senhor sabe, Pai querido, a direção, Pai, que nós recebemos da palavra de José, da Tamar, Pai. E os dois, Pai, estavam fazendo a Tua vontade, Pai. Estavam obedecendo ao Senhor. Só que por decisões externas, Pai, não estavam conseguindo o objetivo que era a Tua vontade, mas quando eles se atentaram, quando eles obedeceram, quando eles fizeram o que tinham que fazer, Pai, assim somos nós. Nos ajude, nos capacite, ó Pai, nos dá a direção, nos dê entendimento. Agradecemos esse mês de janeiro, Pai, e já te agradecemos, abençoamos o mês de fevereiro que se inicia, Pai. Que o Senhor venha derramando as bênçãos sem medida na vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas vidas, Pai. Que esse mês de fevereiro venha ser bênçãos, Pai. Venha ser vitórias para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha. Glória a Deus. Muito obrigada, Elisângela. Pega aqui, põe aí para nós, por favor. Muito obrigada a você aí de casa. Esse mês de janeiro foi uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, né, Elisângela? Sim. Glória a Deus, que Deus venha abençoar você mais e mais e mais, em nome de Jesus. E o mês de fevereiro nós estamos aí, né? Fevereiro vem e nós estamos aqui te esperando para a glória de Deus. Manda beijos, Anjo. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Até o próximo programa.